Olá, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo supimpa, como diz o professor Noslen? É o que eu espero. Supimpa é bom demais. Tudo bom demais por aí? É o que eu desejo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre textos narrativos. Vamos falar sobre a linguagem, né? A língua portuguesa, a linguagem, as características de um texto narrativo, certo? Então, nós falamos muito sobre texto literário, estamos assim estudando mais um pouco dos textos. Como nós começamos a estudar as características das personagens do texto, então quero falar um pouquinho sobre a narrativa, certo? A narrativa é um tipo de texto que já está dizendo, quem narra, conta, né? Então, narrar é contar. Então, geralmente são textos que contam histórias. O autor se preocupa em passar as características do personagem, tanto física quanto psicológica. E o que é a característica física? A característica física é tudo que está ao nosso ver, está visível, né? Por exemplo, a característica da professora Eliana, a característica física da professora Eliana é o quê? A professora Eliana tem estatura mediana, não é alta nem baixa, usa óculos, tem cabelos castanho claro. Essa é a característica física. Geralmente é dito se a pessoa é gordo, se é magro, qual é a idade, certo? O local onde vai acontecer a narrativa, a data, certo? Para quê? Para que o leitor possa identificar aquela pessoa, possa imaginar como é aquela pessoa e possa diferenciar uns autores dos outros, uns personagens dos outros, não é uns autores, é uns personagens dos outros, certo? E assim, os tipos de característica psicológica, geralmente nas histórias a gente sempre vê o corajoso, né? O bondoso, o mal, né? Tem aquele que é bravo, que é mau, né? Que tem aquela força, que mostra aquela força. Tem todo um tipo, né? Tem o arrogante. Tudo isso são características de personagem, certo? Então, um tipo de característica que sempre tem no romance, sempre é aquele que tem a bondade, né? Que tem a coragem de enfrentar a pessoa que está representando, a personagem que está representando o lado oposto, não é isso? E, já que falamos em lado oposto, também vamos lembrar que toda narrativa tem um conflito. Se não tiver um conflito, não tem graça, né? É igual um conto. Os contos têm conflito. Então, para que o conflito? O que é conflito? Conflito é algo em oposição, certo? Então, vamos só retomar aqui o que foi falado. Uma narrativa, geralmente, é feita a apresentação das personagens, do ambiente onde eles estão, né? O que está dentro do enredo, né? Com quem aconteceu, onde e quando aconteceu, certo? Depois vem o conflito, depois do conflito vem o suspense e depois do suspense vem a resolução do conflito, que já com a conclusão. E aí termina o texto, certo? Então, os tipos de personagem, assim, ou de protagonista também, né? Que nós vemos, assim, nas narrativas. O que é protagonista, professora? Protagonista é aquela personagem principal, aquela personagem que tem a preponderância dentro de todo o trabalho, certo? Ela está durante toda a história. Todos os olhos estão se voltando para aquela personagem, né? Então, isso que se chama de
protagonista, personagem protagonista, certo? E nós temos assim histórias de textos narrativos curtos, por exemplo, história em quadrinho. A história em quadrinho é um exemplo assim bem mais prático, né, da gente entender. Por exemplo, a história em quadrinho da Mônica. Então você já sabe quando você fala da Mônica, quais são as características da Mônica, né? Na história em quadrinho, não precisa às vezes nem a gente ler o que está escrito, porque com a imagem a gente já consegue distinguir o que aquela imagem quer passar, certo? É por isso que é necessário que quando você faça uma leitura, você estude bem, preste bem atenção, observe qual é a fisionomia do rosto, observe o pensamento daquela pessoa, daquela personagem ali, a qual está se tratando naquele momento. E é o que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou fazer uma pequena leitura, um texto curto, para que vocês identifiquem qual é a característica de dois personagens, certo? Vamos lá? Vamos lá? Então, eu não vou ler o texto completo, eu só vou ler uma parte do texto, onde você já consegue entender ou diferenciar as personagens do texto, ok? Então, vamos lá. Esse texto, o título desse texto é Uma Questão de Ponto de Vista. Quem escreveu esse texto foi a autora Rosane Pamplona. E a ilustração é de Sônia Maria Magalhães. Como eu não estou aqui com o texto original, é só uma parte do texto, então você não vai ver as ilustrações e nem tampouco verá o final, o desfecho, né, do texto, só a parte que tem as personagens e que marca as características das personagens. É só um exemplo de como identificar as personagens, certo? Então vamos lá. À sombra de um coqueiro, um dia, dois amigos cochilavam. Um macaco subiu no coqueiro e, percebendo os dois lá embaixo, atirou um coco na cabeça de cada um. Os dois acordaram, assustados. Um deles, furioso, esbravejou: "Esse macaco me paga!" Pegou o coco e foi correndo atrás do macaco, querendo acertar-lhe de volta o coco na cabeça. Praguejando, corria em vão, pois o ágil bichinho pulava de árvore em árvore e se afastava cada vez mais rápido. Finalmente, o homem desistiu e, suado, aborrecido por não ter conseguido se vingar, voltou para a companhia do amigo, que continuava à sombra do coqueiro. "Não entendo como você não se enfureceu", exclamou o que vinha chegando. "Enfurecer-me por quê? Eu só tenho a agradecer." E aqui vocês vejam que tem a reticência, que significa que esse texto continua. Então, só esse pedacinho aqui do texto, você já vai identificar qual é a característica dos dois homens, né? Qual foi a atitude do primeiro homem? O primeiro homem, ele foi devolver aquilo que o macaco tinha feito com ele, né? Ele pegou o coco e ele queria atirar o coco no macaco de volta de qualquer jeito e andou por um bom tempo tentando se vingar, não é isso? Já o outro já foi mais calmo, já foi mais passivo, entendeu? Então isso aí são tipos de características diferentes. Tem a característica do macaco também, né? O macaco, qual é a fama do macaco? Qual é a característica do macaco? O macaco está sempre fazendo arte, não é isso? Então é só um exemplo para você entender como identificar as características. Aí aqui embaixo tem um quadro. Nesse quadro aqui, eu vou estar deixando para vocês aí do Josué responder, tá? Ó, no quadro tem personagem. Você vai colocar a primeira personagem, né? O que é um homem, a segunda personagem, o homem e o macaco. E você vai
escrever as características do primeiro homem, do segundo homem e do macaco, certo? Eu acredito que você aí do outro lado também já entendeu. E deixo aqui um abraço para todos vocês. Peço que não deixe de curtir as minhas aulas, compartilhem e até a próxima aula. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.